chegando por aqui com mais questão, mais resolução, mais revisão. Simbora detonar na prova do Enem. Eu quero muito ajudar vocês. Espero que vocês estejam curtindo o meu trabalho. Todo dia sai questãozinha nova por aqui pelo canal. Então, ó, fica ligadíssimo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque todo dia tu vai receber a notificação da nova questão. E sabe o que é que significa isso? Mais revisão. E sabe o que significa isso? Melhor nota na prova do Enem. Então vamos embora arrasar nessa prova? Deixa eu te ajudar. A questão escolhida de hoje foi a questão do Enem PPL de 2020 e a questão 104 da prova azul. Nessa questão a gente vai trabalhar com um assunto queridíssimo da prova do Enem. Sabe qual é? Forças intermoleculares. Essa parte, gente, de polaridade e forças intermoleculares, o Enem ama de coração. Então fica ligado, revisa sempre, aprende tudo, porque é importante tu chegar lá dominando geral nesse assunto. A questão dizia assim, ó. Uma lagarta, ao comer as folhas do milho, induz no vegetal a produção de óleos voláteis, cujas estruturas estão mostradas a seguir. A volatilidade desses óleos é decorrência de quê? Gente, a questão é bem simples, na verdade. Acho que olhando vocês já devem ter matado, mas vamos aproveitar e relembrar aqui um pouquinho as coisas. Galerinha, volatilidade significa o quê? A gente diz que um composto é volátil quando ele tem facilidade em evaporar. Então, se o composto evapora com facilidade, a gente diz que ele é volátil. Um líquido que evapora com facilidade é um líquido volátil. Por exemplo, a acetona, né, que é a propanona, ela é um líquido volátil. O álcool é um líquido volátil. A água já não é volátil, beleza? E o que é que influencia diretamente nessa volatilidade? Bom, dois fatores que influenciam muito são força intermolecular, ou seja, a atração entre as moléculas que nós temos ali do líquido e também a massa molar, tá? Galerinha, quanto mais fraquinha for a força intermolecular, mais fracamente estão unidas as moléculas. Pensa, se a força intermolecular é fraca, não tem muita atração entre as moléculas. Isso significa que as moléculas conseguem se espalhar com mais facilidade e aí elas passam para o estado gasoso com mais facilidade. Então, se a força intermolecular for baixa, a gente vai ter um composto mais volátil, tá certo? Essa é a ideia. Agora, se liga que a massa molar também influencia. Às vezes você tem uma substância que é a polar força de atração intermolecular entre elas. O tipo de força é um tipo de força fraca, que é o dipolo induzido. Porém, se a molécula for muito grande, a massa molar for muito grande, a gente vai ter muito dipolo induzido acontecendo, o que aumenta a atração entre essas moléculas e aí dificulta a sua evaporação, por isso ela fica menos volátil. Como é o caso do óleo, por exemplo, óleo de cozinha mesmo. A gente tem ali o óleo de cozinha que, apesar de ser formado por moléculas apolares, ele não é muito volátil porque as moléculas são gigantescas e aí a massa molar é grande e é mais difícil essas moléculas se separarem, tá certo? Então vamos anotar o seguinte aqui, ó, resumindo. Quanto maior for a volatilidade, menor é a temperatura de ebulição daquele líquido, porque ele evapora com facilidade, tá certo? E por isso, menor é a força de atração intermolecular. Então, ó, se as forças de atração intermoleculares forem baixas, a temperatura de ebulição vai ser baixa, o líquido vai evaporar com facilidade, então ele vai ser muito volátil, tá certo? Já puxando um pouquinho para a parte de pressão de vapor, quanto mais volátil for o líquido, mais vapor ele forma, portanto maior é a pressão de vapor daquele líquido. Isso é uma parte que a gente trabalha lá nas propriedades coligativas, mas eu já posso adiantar para vocês, porque a gente já aproveita e já relaciona tudo, já revisa tudo, ok? Então, galera, quanto mais fracas as forças de atração entre as moléculas que estão ali, mais volátil é o líquido, porque ele evapora com facilidade. Agora, se a força de atração for bem forte ali entre as moléculas, pensa, as moléculas estão muito agarradinhas, então é difícil separar. Se é difícil separar, ela não é volátil, o ponto de ebulição vai lá para cima. É o que acontece com a água, porque entre as moléculas de água, a atração é do tipo ligação de hidrogênio, que é uma atração forte. E aí, como é uma atração mais forte, é difícil separar aquelas moléculas, elas não são voláteis, ok? Gente, nessa questão aqui, ele está falando, né, da volatilidade desses óleos. A volatilidade desses óleos é decorrência de quê? Gente, olha aqui, tudo que a gente tem aí são compostos formados apenas por carbono e hidrogênio, concordam? São compostos formados apenas por carbono e hidrogênio, a gente está trabalhando com os hidrocarbonetos. Ó, repara que aqui
a gente só tem carbono e completando as ligações do carbono e hidrogênio. Todos esses aí são hidrocarbonetos. A gente não vê aí nenhum outro átomo de outro elemento, tá certo? A gente só tem aí carbono e hidrogênio. Então é hidrocarboneto. O que é que a gente nunca pode esquecer sobre os hidrocarbonetos? Se você ainda não ouviu isso, não esquece nunca mais. Todos os hidrocarbonetos, eles são apolares. Não esquece, hidrocarboneto, ele é apolar, tá certo? Ou seja, são hidrofóbicos. Gente, se as moléculas são apolares, essas moléculas elas estão unidas através de um tipo de força fraca, que é chamada de dipolo induzido ou forças de Van der Waals. Se você não sabe bem essa parte do assunto, se liga porque é muito importante. Tem vídeo completo aqui no canal explicando bem direitinho essa parte das forças intermoleculares e já tem questão também com esse assunto, né? A gente resolvendo questão do Enem com a parte de forças intermoleculares. Vou deixar todos os links para vocês podem se aprofundar bastante lá para pegar bem isso daí. Mas ó, aqui para resumir, esses compostos aí são todos hidrocarbonetos. Se são hidrocarbonetos, eles são apolares. Se são apolares, suas moléculas estão unidas por dipolo induzido, um tipo de força intermolecular muito fraca. É por isso que essas moléculas se afastam com facilidade e, portanto, eles são voláteis. Então, aqui, ó, gabarito da gente, letra E, eles têm fraca interação intermolecular, consequentemente, eles evaporam com mais facilidade, são voláteis. É isso aí, galera. Espero vocês no próximo vídeo com mais resolução, mais questão. Simbora detonar junto nessa prova, eu quero ajudar vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!